Essa é a Clara. A Clara é a mais velha, a mais nova. A primeira que nasceu foi a Beatriz, né? Que é essa que está no colo. E 1 minuto depois a Clara nasceu. Minhas 2 filhinhas lindas. Chega um momento da vida de uma pessoa quando ela casa, que o complemento do casamento, a extensão da família, eu acho que são os filhos, é fundamental. E chegou o momento que, depois que elas nasceram, assim, eu mudei completamente. A pessoa muda, a gente fala que não. Eu acho que a coisa mais bacana que existe de ter filhos é o valor que você aprende a dar aos seus pais. Essa é a principal razão, eu acho que as pessoas têm filhos, é para aprender ao valor que você tem que dar para a família. Eu acho que sim. Não, eu sempre fui um filho que nunca deu trabalho para os meus pais, mas eu acho que no momento mais bacana da minha vida, eu vim com 17 anos para São Paulo e para o São Paulo Futebol Clube, e em 93 minha mãe faleceu. Então, assim, a coisa que eu mais tenho tristeza, assim, o que eu mais fico triste é de não poder ter retribuído, né, para ela, e principalmente com as duas, mas eu não poder ter retribuído depois, não financeiramente, mas com que ela poder acompanhar toda essa carreira, essa trajetória, né, de perto, poder estar um pouco mais próximo, porque você vai ficando mais maduro, você vai aprendendo a valorizar mais o pai e a mãe. Minha mãe, infelizmente, eu perdi ela muito cedo. Na minha vida é um pouco difícil, eu vivo de contratos, e eu estava no final do meu contrato, e nós já queríamos ter tido filho há mais ou menos 1 ano, mas a gente não queria ter filhos quando o contrato estivesse acabando, não sabia qual o futuro, se renovaria o contrato com o clube ou se iria para fora. E para sair com crianças de meses, assim, para fora do país, alguma coisa, é sempre muito complicado. Então a gente esperou o momento que eu renovei o contrato por mais 4 anos, ou seja, eu consegui programar a minha vida mais 4 anos. Aí nós achamos que era o momento exato para ter filhos. Nós fizemos os exames, estava tudo normal, mas tentamos acelerar esse processo. Minha esposa ela já tinha 35 anos, então nós resolvemos acelerar o processo para que a gente pudesse ter na hora certa os filhos. E por felicidade, só na primeira tentativa a Sandra já ficou grávida de 2 menininhas lindas. Você conseguiu ajudar a mamar de noite? Eu? Muito, muito. O primeiro banho que deu. Elas nasceram em dezembro. E dezembro é o meu mês de férias. Então foi a coisa mais bacana. No primeiro dia de férias que eu entrei foi o dia que elas nasceram. Então eu pude ficar os primeiros 20, 25 dias. Para mim foi uma fase muito bacana. Eu que dava banho, minha esposa tinha até um pouco de receio, né? E eu que acabava dando banho nas crianças, ajudando a dar mamar. Quando é menorzinha é mais bacana, é mais fácil. Chega uma fase que aí começa a ficar um pouco mais difícil para o pai querer ajudar. E como é que faz o planejamento agora? Espera crescer para ter mais? Não, pra gente já tá bom. Já tá bom, já encerrou. Eu acho que não dá para você querer. Eu acho que chega um momento que o legal é você poder dar educação e poder dar carinho, né, e estar presente. Acho que as duas são suficientemente bacanas já pra gente. Eu acho que nossa família tá completa. Não chora, Vi. Olha a Clara aqui do teu lado, Vi. A Clarinha, olha lá. Dá tchau pra eles. Ai, hein? Linda. No próximo bloco nós vamos falar da dificuldade de ter filhos e conhecer essa ciência que possibilitou a uma porção de homens o sonho da paternidade. A ICSI ela é principalmente indicada para fator masculino, casos onde antes não tinham solução e que com essa técnica hoje difícil o caso que não haja solução. Vamos ver o que o pai dos burros explica sobre paternidade. Pai, homem ou animal em relação àqueles que ele procriou. Do latim pater, o que dá origem a outro ser, aquele que dá origem a outro ser. No direito romano, pater familiae, o chefe da família que dá origem à família. Pai,
também tem o sentido de criador, defensor, dono. Mas o que é natural e espontâneo para uns pode ser pesadelo para outros. Cerca de 7 a 10% dos homens em idade fértil não conseguem ser pai. No Brasil, isso significa alguns milhares de homens, algumas milhares de frustrações. Para nos explicar isso, e por que esses homens não conseguem realizar o sonho da paternidade, nós vamos visitar uma das maiores clínicas de reprodução humana do Brasil e do mundo. Aqui são feitos cerca de 120 ciclos de tentativas de fertilização in vitro por mês. Os motivos que levam um casal a ser infértil são vários. E ao contrário do que se pensava há alguns anos, a culpa não é só da mulher, não. O homem perde a capacidade de fertilizar. Bom, os fatores masculinos de fertilidade vão gerar sempre em torno da menor quantidade de espermatozoide e menor qualidade desses espermatozoides. Então, se o homem tem menos de 20 milhões de espermatozoides por ml no ejaculado, ele já é considerado infértil. Vai ter uma certa dificuldade para fertilizar um óvulo. Isso tem alguma coisa a ver com a idade? Não, do homem, pelo fato da produção dele de espermatozoide ser contínua durante toda a sua vida, é diferente da mulher, que já nasce com um número determinado de óvulos e ele vai acabar num determinado período, que é a menopausa. O homem não. O homem vai produzir milhões e milhões de espermatozoides a cada 65 dias ao longo de toda a sua vida. E como a quantidade muito grande de células que o homem produz, isso, o fator tempo, o fator idade, passa, entre aspas, desapercebido, então não vai sofrer tanto a ação do tempo como a mulher sofre na qualidade do óvulo e na quantidade também do óvulo. Por que então o homem perde a competência de fertilizar? Alguns fatores levam a isso. Os principais, fatores infecciosos ou inflamatórios, que podem danificar os testículos de uma maneira que ele passa a produzir uma quantidade insuficiente de espermatozoide ou de má qualidade. Por exemplo, uma doença sexualmente transmissível que foi tratada de maneira inadequada na sua adolescência ou na sua vida adulta, ela pode levar a um processo crônico e isso atrapalhar muito a produção desses espermatozoides. E a qualidade também dele fica alterada. A outra causa de fator masculino importante nos dias de hoje é a varicocele. A varicocele são varizes, veias dilatadas na bolsa testicular, no escroto, em que aumenta muito a temperatura do local. E o testículo, ele trabalha com uma temperatura de 3 graus, por isso que existe o testículo, por isso que os testículos estão fora do nosso corpo, para trabalhar numa temperatura de 3 graus abaixo da nossa temperatura do corpo. Se os testículos têm uma temperatura aumentada, eles vão passar a trabalhar de uma maneira inadequada. Vão produzir menos espermatozoides e menor qualidade desses espermatozoides. A impotência para engravidar sua mulher faz uma baita confusão na cabeça do macho, pois se mistura a impotência sexual. E aí batem os sentimentos mais confusos para a vida de um homem. Existe impotência, que era uma coisa que se podia até cancelar o casamento, né? A impotência coeunde e impotência generante. A generante é de formação de espermatozoides e a coeunde é de manutenção da ereção. Isso, por isso, inclusive, que tem muito preconceito sobre a palavra impotência, porque o sujeito, às vezes, não diferencia se ele é infértil ou impotente. Ele acha que tudo é a mesma coisa. E essa é a diferença. E quando não é, de que forma isso pode ser tratado de uma forma e a outra? Hoje em dia, desde 1993, a Sociedade Americana de Urologia se reuniu e passaram a se chamar disfunções sexuais. E a outra, infertilidade. E para tudo tem cura? Tem, quase tudo, quase 100% já. Graças a Deus.